Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui no nosso canal Live Mengo TV, trazendo uma novidade para vocês. Eu sempre fui muito cobrado, e com toda a razão, para responder os comentários que vocês colocam nos nossos vídeos. Eu sempre quis muito fazer isso. Eu leio todos. O grande problema é que eu não conseguia responder, porque eu tenho sempre que optar, por conta da administração do meu tempo, entre responder os comentários ou gravar os vídeos. Bom, então o Matheus me deu uma ideia. Por que não gravar os vídeos e os comentários? Assim eu consigo gravar conteúdo para vocês, um conteúdo diferenciado que vocês não vão encontrar em lugar nenhum aqui no YouTube, e ainda valorizo vocês que valorizam o nosso trabalho, podendo respondê-los àquilo que vocês comentarem. Então, a partir de hoje, não percam a oportunidade de comentar, de falar sobre um determinado tópico, de postar nos nossos vídeos alguma dúvida que você tenha, que a partir de agora, diariamente, eu vou responder os comentários de vocês todos os dias aqui no Live Mengo TV. Então, para começar, eu fui verificar no YouTube o vídeo mais recente com mais comentários. E o vídeo mais recente com mais comentários que a gente tem é esse que está aqui do ladinho. Galatasaray informa Flamengo sobre valor de atacante. Fla vai renovar com o zagueiro e mais. Então, esse daqui teve 429 postagens de vocês, 429 comentários. Então, eu vou começar por este, mas fica a dica. Comentem. Pode ser no Resenha Rubro-Negra, pode ser aqui na Live Mengo TV, pode ser no Verdade Vermelho e Preto. Aonde tiver comentário, eu vou tentar responder. Eu vou gravar vídeos para respondê-los. Aproveito para agradecer a todos vocês e a pedir para que você se inscreva no nosso canal, clica no sininho aí para marcar a opção todas, para nunca perder nenhum novo vídeo, nenhuma nova live aqui. E também peço para que você curta, comente e compartilhe. Vamos ver o que vocês andaram colocando? Bom, estão aqui os comentários. F. Gustavo Schmidt. O ideal é um revezamento por tempos no ataque, para ter cada dupla descansada na virada do primeiro para o segundo tempo. Obrigado pelo vídeo. Bom feriado. Nesse vídeo a gente falava também a respeito de qual é a melhor dupla para começar o ataque. Gabi, Bruno Henrique ou Pedro e Cebolinha. Então, na opinião do F. Gustavo Schmidt, o ideal é fazer um revezamento entre eles. Tipo, uma dupla começando o primeiro tempo, uma dupla começando o segundo tempo, para ter um revezamento e os caras estarem descansados. Vocês concordam com isso? Começa o primeiro tempo, Cebola e Pedro. Entra o segundo tempo, Bruno e Gabigol. Ou o inverso, começa o primeiro tempo, Bruno e Gabi. Segundo tempo, Pedro e Cebola. Comenta. O Anilson dos Reis está falando que o TT, caríssimo o TT por esses valores. Isso porque o Flamengo consultou o Galatasaray e o Galatasaray quer pelo TT 12 milhões de euros. Então, na opinião do Anilson dos Reis, o valor do TT tá caríssimo. Paulo Firmino, bom dia, Fabrício Lopes, saudações rubro-negras, ele que está falando de Blumenau, Santa Catarina. User HU7G9XY5N, bom dia, Fabrício, bom dia, nação. Deus abençoe seu trabalho, obrigado, irmão. Vamos lá. Walter Clayson Figueiredo, ufa, até que enfim conseguiram passar o Mateuzinho adiante. Foi difícil, né? Corinthians não dá para confiar muito, mas o Flamengo finalmente conseguiu realizar a transação com o Corinthians e hoje, quinta-feira, deve ser oficializada a saída do Mateuzinho para o time paulista. Diane Araújo, bom dia. Gente, eu tô falando o que as pessoas escreveram. Eu sei que agora é a tarde, seria boa tarde, tá? Antônio Carlos Souza, saudações rubro-negras e vamos às confiáveis notícias do Mengão queridão. Obrigado, irmão Sebastião Ferreira, também tá dando bom dia, parabenizando a gente pelo trabalho. Vamos pegar aqui alguém que tenha mais alguma dúvida. Ah, tá, isso é legal, ó. Alisson Derico 658. Fabrício, só tem o Léo Ortiz como zagueiro no mundo? No mundo do Tite parece que sim. Quem força a barra pela contratação do Léo Ortiz
é o Tite. O Flamengo até chegou a olhar outros zagueiros, o Cebá, um grande zagueiro que está no América do México, o Flamengo chegou a sondar. Domingos Duarte, lá do Getafe, o Flamengo chegou a sondar, sentou para conversar com o atleta, mas o Tite quer prioridade total no Léo Ortiz. Para o Tite, o jogador ideal é o Léo Ortiz. Se o Flamengo não conseguir a contratação do Léo Ortiz, pode ser que o Flamengo parta para o Cebá, lá do América do México, ou então há grandes chances do Flamengo ir atrás do Domingos Duarte, lá da Espanha, jogador do Getafe, que é português. O problema é que o Flamengo fica alongando muito. O problema é com o Léo Ortiz, né? Alonga-se muito a negociação. Daqui a pouco a janela está fechando e fica sem nenhum. Mas pro Tite, cara, só existe o Léo Ortiz, sim. Severino Ramos, ô Fabrício, amigo, saudações rubro-negras. Tamo junto, irmão. Jonathan Almeida Souza, 6806. Bom dia, Fabrício, me responde o porquê que o Tite não está utilizando o Matheus Gonçalves, já que o Carioca é para testar jogadores que não são testar jogadores porque não utilizá-lo. Também acho que o Matheus Gonçalves vem recebendo poucos minutos. Acho que o Tite está tentando trabalhar o elenco da maneira mais justa do ponto de vista dele. Ou seja, respeitando a hierarquia de tempo no elenco. Ele usa mais, por exemplo, o Vitor Hugo do que o Matheus Gonçalves, porque o Vitor Hugo está aí desde 2022. É tido como uma grande joia. Muitos torcedores, inclusive dirigentes rubro-negros, querem o Vitor Hugo jogando mais para ele poder ter uma sequência. O Tite pediu até desculpas por estar utilizando o Vitor Hugo numa posição que não é adequada para ele. Então, assim, eu creio que o Tite está respeitando a ordem hierárquica por tempo de Flamengo. E aí o Matheus acaba indo para o final da fila. Mas hoje, por exemplo, para o jogo contra a equipe do Bangu na belíssima Aracaju, ele levou Lohan e levou Matheus Gonçalves. Pode ser que eles fiquem cortados da lista final que vai assinar a súmula, mas eles estão viajando com a equipe. Ivan Bigodeiro 8087. Mano, duvido muito que essa lateral do Flamengo nos dê alegria mesmo com a chegada de Santiago. Tinha 3 e juntando não dava 1. Agora vem outro que eu acho que não vai mudar nada, mas vamos aguardar. Flamengo acabou de vender o Mateuzinho, isso tudo deve ser confirmado entre hoje e amanhã, se o Corinthians não der para trás. Vale dizer que a venda só será concretizada mediante o pagamento da primeira parcela, né, que são 4 milhões de euros, são 3 milhões de euros o pagamento da primeira parcela, 500 mil ano que vem, 500 mil em 2026. Então, enquanto o Corinthians não pagar a primeira parcela, o Flamengo não libera o atleta. Mas o Santiago Campos deve ser o cara que vai passar a ser o terceiro lateral. Se o Flamengo não vender o Wesley ainda dentro dessa janela, o que é muito difícil de acontecer, o Flamengo não vai buscar outro lateral no mercado, vai esperar até o meio do ano. E só vai contratar no meio do ano se vender o Wesley. Se não vender o Wesley, não contratará. O John Testor tem interesse em tirar o Wesley do Flamengo para levar para a Premier League. Se esse interesse permanecer até o meio do ano, pode ser que o Wesley saia no meio do ano e aí o Flamengo teria condições de trazer mais um lateral direito. Por enquanto, nós vamos na sofrência com Varela e com Wesley por aquele lado ali. Tá bom, Ivan? F. Gustavo Schmidt, até agora não entendo que leva um time grande a contratar o Mateuzinho. Só nós temos a ganhar com essa venda. Ou não, né? Eu entendo. O Mateuzinho não é de todo ruim, não é um jogador ruim. É um jogador que hoje não serve para o Flamengo, mas lá no Corinthians ou é ele ou é o Fagner, Ratami Gretchen. E o Fagner está em queda livre há muito tempo. Então, ares novos podem acabar fazendo com que o Mateuzinho renda e deslanche, né? Com objetivos novos, com uma casa nova, pode ser que o Mateuzinho consiga aquela evolução que no Flamengo ele não conseguiu. Aliás, agora não é Mateuzinho mais, né? Matheus França. Anderson Araújo, TT, era uma moto 125 da Yamaha nos anos 80. Tu é velho, hein, irmão? Vou procurar saber quem é esse jogador, nunca ouvi falar. O TT saiu do Internacional de Porto Alegre, tem 23 anos, deu uma rodada lá na Europa, tá agora no Galatasaray, não tá mandando bem nessa temporada no Galatasaray, é tido no clube turco como uma decepção. Mas se você procurar saber direitinho sobre o TT, você vai ver que é um jogador veloz, driblador e inconsequente. O que eu chamo de inconsequente? Aquele cara que não pensa, ele vai pra cima mesmo. Meio estilo Michael, de ser até com o mesmo brilho do Michael para drible. A diferença do TT pro Michael, para mim,
é que o TT tem mais corpo, aguenta mais o tranco. Para mim, fecharia a ponta direita ali. Se o Flamengo contratar o TT e o TT render tudo aquilo que eu vejo que ele já rendeu em outros clubes, o Flamengo fecha o TT ali e o Cebolinha na esquerda. O TT é driblador, é forte, é rápido, parte para cima, é veloz, resolveria o nosso problema. Criaria um problema no meio de campo para saber quem seria a trinca titular. Arrasca, Nico e Eric, Arrasca, Gerson e Eric, Arrasca, Nico e Gerson, mas a ponta direita estaria resolvido. O TT é muito bom jogador. E mesmo que ele não tenha rendido tudo que sabe lá na Europa, aqui no Brasil ele sobraria. Rebeca Beyoncé, sou fã da Beyoncé, Rebeca. Se ele jogar bem no Flamengo, que venha. Talvez ele dê certo aqui no Mengo. Tá no valor bom. Que o Senhor Jesus abençoe e cure a sua filha. Obrigado, minha querida. Acredito que ela esteja falando sobre o TT também, tá? Maria de Lourdes, olha a mulherada dando opinião, adorei. Bom dia, família. Fabrício, nos dê notícia da sua cunhada. Bom, minha cunhada tá em casa, agora esperando transferência para poder fazer o cateterismo. A gente está muito preocupado, que é perigosíssimo, né? Ela sofreu um infarto, não fez o exame de cateterismo, então a gente não sabe o que pode acontecer com ela. Até num infarto subsequente aí, a gente está muito apreensivo para conseguir essa vaga. Mas obrigado pelo comentário, tamo juntos. Elídia Soares, mais uma mulher. Bom dia, Fabrício. Claro que meu ataque no momento atual é Pedro e Cebola. Poucas pessoas, Elida, ou Élida, né, discordam de você. O meu ataque também é Pedro e Cebola. Edson Lúcio, Fabrício, na minha opinião, o Alan está precisando de uma sequência. Logo o meio de campo ficaria mais fortalecido com Alan, Pulgar, Arrascaeta e Nico, com o Gerson indo para a reserva. Eu concordava com você até ontem. Ontem à noite o Flamengo trouxe a notícia que o Alan vai parar por 12 dias. Ou seja, não temos garantias, seguranças clínicas no Alan. É complicadíssimo contar com um jogador que a gente não sabe como que está a forma física dele. Acho um absurdo a maneira como o Flamengo contratou o Alan e acho um absurdo a gente não poder contar com o Alan a essa altura do campeonato, depois de todas as intervenções, do tempo parado, ele ter que parar por mais 12 dias, para mim, é um verdadeiro absurdo, tá? Infelizmente, a gente não vai ver essa formação. Cícero Costa, 1962. Fabrício, sobre a renovação do Eric Pulgar, vai renovar ou não? Vai renovar com o Pulgar, vai renovar com o Léo Pereira. A situação é a seguinte, eles estão muito envolvidos com a situação do Léo Ortiz, né? Eles precisam fechar a contratação do Léo Ortiz, que é um pedido do Tite, e se eles não fecharem, eles vão ficar de cara grande. Então eles estão fazendo de tudo para fechar com o Léo Ortiz primeiro. Porque o Pulgar não depende da janela estar aberta ou não. O Léo Pereira não depende do prazo da janela aberta. Então eles estão tentando primeiro fechar com o Léo Ortiz para depois poder concretizar as renovações, tá? Vamos lá. Valdeilton Costa. O TT, aí o Mengão tem que contratar logo, porque fica enrolando, chega outro clube na briga, vira leilão e acaba saindo muito mais caro. Botafogo, Palmeiras já foram lá sondar o jogador. Se o Flamengo não correr, e nesse momento o Flamengo não está correndo, Palmeiras ou qualquer outra equipe que já foi lá sondar, pode acabar fazendo a cabeça do atleta e levando ele para lá no meio do ano, se não contratá-lo agora. O fato, pessoal, é que com a ponta direita o Flamengo não está fazendo força nenhuma para contratar. O Flamengo está deixando ir com o Léo Ortiz. Se sobrar um tempinho, o Flamengo vai na ponta direita e o Tite não gosta disso. O Tite queria muito que fosse contratado um ponta direita. Jocélio Alves, 7777. Bom dia, Fabrício. Eu ia atrás do Michael. Por quê? Já é adaptado ao clube, mas o TT tá bom. O Michael, eu estava conferindo os valores dele hoje, tá em torno aí de 15 e 16 milhões de euros e os árabes não querem a saída dele. Ele, Michael, já se adaptou lá no Al Hilal também e também não tá com vontade de sair nesse momento de lá, tá? User Mário Itimura, Júlio César Amorim, Flanação 81, desconheço esse jogador TT. Valdenilson Souza 9040, só ideia boa. O Helson Severino tá falando, galera, vamos ajudar o Fabrício, é um cara fantástico. Obrigado, Helson, tamo junto. Então, se querem me ajudar, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha
comenta e curta. Rebeca Beyoncé, Pedro e Cebolinha, tá ótimo a tática do Tite. Aí eles vão ter que correr atrás, aqueles que ficarem no banco. Concordo contigo. O Oswaldo Valente Coelho Filho, 1027, sempre posta isso. O estádio do Olaria está indo a leilão. Grande oportunidade do Flamengo. Gente, nunca se tocou na possibilidade do Flamengo arrematar o estádio do Olaria até o momento, tá? Mas é uma ideia que o Oswaldo sempre coloca nos nossos comentários. Não tem um vídeo que não falte esse comentário do Oswaldo. Eu sempre leio, só não consigo responder. Agora eu vou começar a responder. Já temos mais aí de 14 minutos de vídeo. Vou levar mais um pouquinho para ler mais um pouquinho. E à medida que o tempo for passando, eu vou conseguir ser mais ágil para responder vocês. Ellington Franca, 6512. Tite já poderia fazer uns testes com esse lateral direito Santiago Campos, um carioca. Se jogar bem, dá para o restante do ano nos outros campeonatos que o Flamengo for disputar. Concordo contigo, irmão, mas não foi nem relacionado para hoje, tá? Aliás, se vocês quiserem saber os relacionados, basta vocês irem no nosso jornal VVP, que foi às 11 horas, ou no primeiro vídeo do dia do Resenha Rubro-Negra, que eu também trouxe os relacionados lá. Dailon Rodrigues, bom dia, Fabrício. Minha dupla é Pedro e Cebolinha. Porém, queria todos em alto nível, para o bem do clube. A grande verdade é que no Brasil e no mundo há poucos bons laterais. Espero que Santiago possa deslanchar nos profissionais. Léo Pereira vem muito bem. Pena, para que renovar com o Léo de novo? Sabemos que nenhum zagueiro sai com valores da multa. 30 milhões de euros está ótimo, de ótimo tamanho. TT é baita jogador e vai sobrar aqui no Brasil. Valores bem altos, mas pela idade dá para contratar. O TT tem só 23 anos. Vale lembrar que o Luiz Henrique, que até se lesionou jogando pelo Botafogo agora, custou 20 milhões de euros. 12 milhões de euros é até um bom valor. Sobre o Léo Pereira vem recebendo sondagens direto de outros clubes. Clube turco, clube chinês, agora até clube árabe tem interesse nele. É claro que não vão pagar a multa, mas o que eles podem oferecer de salário ao Léo Pereira pode fazer com que o Léo Pereira desista do Flamengo e queira ir para um desses clubes. Então o que o Flamengo está tentando fazer é valorizar o Léo Pereira para ele se sentir querido e permanecer no Flamengo, não querendo sair para nenhum outro clube. Fabrício 2785, meu xará, o TT tem experiência da Europa, jogou até que em boas ligas por lá. Pode dar certo. Concordo com você, meu irmão. André Linhares, 12 milhões de euros é caro, mais 10 é preço justo. Mesmo preço do outro jogador da posição, Luiz Araújo. É verdade, mas o TT joga mais e jogou em ligas mais importantes do que o Luiz Araújo. Para mim, vale um pouquinho mais. Silvio Rodrigues Leal, 3435. Olá, Fabrício, não dá para assistir outro canal, pois as informações deles não batem. Parabéns pelo seu trabalho jornalístico e esportivo. Falo de Prado, na Bahia. Obrigado, irmão. Um abraço para todos os baianos que sempre estão prestigiando os nossos canais. São 3 canais, Resenha Rubro-Negra, Verdade Vermelho e Preto e aqui o Live Mengo TV. Se inscreva em todos e olha, hoje eu já soltei matéria no Jornal O Dia. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem curtir e lerem lá. Vocês têm que ler, nação, senão eu perco o job lá, tá? Boa, nação. Já estamos aí com 19 minutos de vídeo, não vou prolongar mais, mas a ideia é eu me preparar melhor para poder ler mais comentários, responder mais comentários e conseguir interagir mais com vocês. Então, a partir de agora, não parem de comentar em nenhum dos nossos vídeos, que eu vou responder tudinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Se gostaram, comentem. Gostamos, continue e eu continuarei. Se não, eu paro. Aqui no canal é vocês que mandam. Tamo juntos, nação. Obrigado por tudo. Se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem. Valeu! Esse foi o nosso primeiro Respondendo a Comentários de muitos, se Deus quiser e vocês quiserem. Forte abraço, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.